Graça e paz para você que está vendo esse vídeo aí agora, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. E que você tenha mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o escritor Márcio Ribeiro e hoje nós vamos trazer a mensagem com o seguinte tema: Escolha perdoar. Está baseada no livro de Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler do verso 1 ao 11. Bom, só para a gente relembrar aqui, vocês já sabem que eu uso o celular, porque o celular ele me permite ter uma visão melhor, entendeu? Por isso eu estou usando aqui o celular para poder ler a palavra de Deus. José se revela aos seus irmãos. Antes de nós darmos continuidade, eu quero agradecer a vocês que já estão inscritos. Muito obrigado. Deus abençoe as vidas de vocês. Desejo que cada vídeo desse canal traga edificação espiritual para as suas vidas. Quero pedir a vocês que veem os vídeos, mas que ainda não estão inscritos. Quero pedir a vocês para que se inscrevam, deixem um like nos vídeos, comentem, compartilhem, cliquem no sininho para receber as notificações. Quando vocês fazem isso, vocês levam a mensagem de Deus adiante, vocês informam aos algoritmos do YouTube que esse vídeo ele pode ser compartilhado, ele tem informações úteis, tem informações relevantes. E por último eu quero falar para vocês, meu livro já está disponível na Amazon, nos formatos digital e impresso. O dinheiro nosso de cada dia. Eu trato ali de finanças pessoais, de educação financeira. São temas importantes, são temas relevantes, são temas que dizem respeito a cada pessoa, dizem respeito a cada família que está vivendo situações financeiras aí difíceis, por N motivos. Lá no livro eu trago todas as informações para vocês. Tenho certeza que esse livro vai ser bênção para vocês. Aí vocês vão me dizer que eu sou um pregador da palavra, eu sou evangélico, que o livro não tem um conteúdo evangélico. Bem, eu tenho lá no livro um capítulo que fala somente sobre o que a Bíblia diz sobre o assunto. Então, é um livro que, embora não tenha uma característica de ser um livro evangélico, ele tem informações que a Bíblia nos dá sobre esse assunto. E ele tira da mente das pessoas a mania de achar que tudo é devorador. As pessoas às vezes não querem encarar as suas responsabilidades no que diz respeito a finanças pessoais quebradas, falidas, e querem jogar a culpa no diabo, no devorador. E lá no livro eu explico que não é bem assim. Então tá lá, formato digital e impresso, site da Amazon, vocês entrem lá e vejam preços e condições de pagamento. E em breve vai ter o meu novo livro aí, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Nesse livro eu vou falar sobre esse tema aí, o avivamento. Às vezes a gente corre para dentro da igreja para buscar avivamento, só que ele começa dentro de casa. E lá eu vou falar como. Lá no livro eu vou dizer como é que ele começa, onde ele começa, por que ele começa lá, como é que a gente alcança esse avivamento. Vou falar ali de educação dos filhos, o que nós permitimos que entre na nossa casa, através de televisão, de streaming, de internet, de música, de literatura. O que a gente permite que entre na casa da gente? E vou falar também sobre a amizade. Quem a gente permite que entre na casa da gente? Então, avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Perguntas para nós pensarmos e lá nós vamos aprender. Em breve vai estar no site da Amazon, nas mesmas condições, digital e impresso, preços e formas de pagamento disponíveis lá. Aguarde, em breve está lá. E quando ele estiver prontinho, vamos lançar, em nome de Jesus, fazendo até um culto, claro, dedicando o livro ao Senhor, como eu fiz com o outro, o dinheiro nosso de cada dia. O vídeo está até aí, inclusive, no canal, tá? Ele sendo apresentado ao Senhor, sendo entregue ao Senhor, dedicado ao Senhor para que ele possa abençoar. Vem comigo, Gênesis 45, do 1 ao 11, a partir de agora. Escolha perdoar. O cabeçalho do texto diz assim: José se revela aos seus irmãos. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e gritou: saiam todos daqui.
E ninguém ficou com ele quando José se revelou a seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio do faraó. Então ele disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza, e não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou antes de vocês, porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Agora, não percam tempo, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. O Senhor habitará na terra de Gozém. Assim, o Senhor estará sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas também os seus filhos, seus netos, seus rebanhos, seu gado, enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o seu sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que estou dizendo, para que não caia a pobreza sobre o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Vocês estão vendo com os próprios olhos, bem como o meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo que estou falando com vocês. Que Deus esteja abençoando essa leitura e que ela continue falando aos corações de cada um de vocês, de cada um de nós. Vamos lá. Esse texto é um texto riquíssimo no Antigo Testamento que fala sobre o perdão. Tá? Muitos acreditam que o Antigo Testamento é somente um livro que tem registros históricos. É verdade, o Antigo Testamento tem registros históricos de fatos importantíssimos da história da humanidade. Ok, mas o Antigo Testamento também tem lições espirituais. No Novo Testamento, Jesus bate muito na tecla do perdão. Muito mesmo. Vários exemplos. O filho pródigo, a mulher adúltera, a mulher samaritana. Ele mesmo na cruz perdoou. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas no Antigo Testamento nós temos essa história riquíssima sobre o perdão. Vamos relembrar a trajetória de José. Garoto, Deus ali já estava dando a ele esse dom para ele interpretar sonhos e tal. Ele se precipitou, contou aos irmãos, isso despertou ódio, despertou inveja. Os irmãos já não gostavam dele porque ele era o queridinho de Jacó, porque ele era o filho da mulher que Jacó realmente amou, Raquel. Jacó que depois se tornou Israel, de acordo com o que a própria Bíblia nos diz, né? Quando ele teve o encontro com Deus e agarrou ali na perna do anjo e falou: não vou te soltar enquanto você não me abençoar. E assim, Deus, através daquele anjo, mudou o nome de Jacó para Israel. Então, sendo assim, José era filho da mulher que Israel realmente amava, que era Raquel. Ele casou com a Lia, empurraram a Lia para ele por engano, você já sabe. Por engano não, ele estava enganado, mas Labão sabia o que estava fazendo. Então, em todo esse contexto, os irmãos tiveram a ideia de pegar José, lançar no fundo do poço, queriam matar, mas Judá, ali Deus já estava cuidando da trajetória de José. Judá teve a ideia de sugerir que os irmãos vendessem ao invés de matar, para não ter o sangue dele nas mãos deles. Enfim, os irmãos concordaram, José foi vendido. Tudo isso era um plano de Deus, como o próprio José falou, como o próprio José entendeu, como nós lemos aqui no texto. Então, vamos recapitular aqui a leitura para que nós venhamos a entender. Olha o verso 1.
Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui. E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. Olha o 2. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio de Faraó. Olha o 3. Então ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder porque ficaram assustados diante dele. Bom, aqui nós podemos ter a certeza de que os irmãos ficaram surpresos, porque acreditaram que naquele período de tempo, aproximadamente 20 anos, José já teria até morrido, foi vendido como escravo, de repente ali, passando as privações que como escravo certamente ele passou, os açoites, etc, 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 eles acreditavam que José nem estava mais vivo. Ou que até nem estivesse no Egito, tivesse sido repassado para outra pessoa, outro povo. Afinal de contas, José foi tratado como uma mercadoria. Um escravo nada mais é do que uma mercadoria. Absurdo, mas foi desse jeito que funcionou. E nós vimos a preocupação de José com o pai dele. Meu pai ainda vive. Então vimos que José nunca perdeu a ligação dele com o pai. José nunca perdeu a ligação dele com a família, mesmo os irmãos dele tendo feito o que fizeram. Tá? Você não vê em José nenhuma manifestação aqui de rancor, de ódio. Ele tinha o poder nas mãos ali no Egito. Ele poderia mandar matar os irmãos. Ele dissesse assim: matem meus irmãos. Os irmãos dele seriam mortos na hora. Mas você não vê José com essa manifestação de rancor, de ódio, de ressentimento. Olha o 4. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Ele reiterou. Provavelmente ele viu que os irmãos estavam ainda com dúvida, achando que ali se apresentava um impostor, alguém que porventura conhecia a história e estava tentando fazer alguma espécie de pegadinha com os irmãos, com eles. Então eles não estavam acreditando ainda. José reiterou para fazer eles acreditarem: sou eu mesmo. Ele fala aqui no texto, nós lemos, nós 3 vezes: sou eu mesmo, aquele que vocês venderam. Agora olha o verso 5, que riqueza sobre o perdão. Agora, nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. José estava dando ali um alívio para os irmãos tirarem da cabeça aquele sentimento de culpa, aquele remorso, por eles terem feito a maldade que fizeram. Aprenda uma coisa aí, você que está vendo aí, tá? Às vezes a gente está passando por situações aí terríveis em alguma área da vida, ou até mesmo em mais de uma área. Às vezes a coisa está feia pra caramba, para você, para mim. Aí você se pergunta assim: poxa, mas eu sou servo de Deus, eu estou passando por isso. Poxa, eu sou serva de Deus, eu estou passando por isso. Aprenda uma coisa, a palavra de Deus diz que nada acontece se não for com a permissão de Deus. Cada frase que eu colocar aqui, que se remeter a algum texto bíblico, eu vou colocar o texto aí. Então o cuidado de Deus, ele está na vida da gente. A permissão de Deus, ela está na vida da gente. Então ele só permite aquilo que a gente vai aguentar. Então José, ele tinha consciência que Deus mandou ele adiante para isso aí, para preservar a espécie, para conservar a vida. Olha o verso 6. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo, nem colheita. Ele reiterou a questão. Os sonhos que ele interpretou de Faraó ainda estavam se cumprindo. Já tinha acontecido os 7 anos de fartura e já estava nos 2 anos já de seca, dentre os 7 que aconteceriam de fome. Olha o verso 7. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Ele reitera o cuidado de Deus. Deus mandou ele à frente. E é muito importante a gente enfatizar isso. José nunca chamou a glória para si. Quando ele é interpelado pelo faraó para ele interpretar os sonhos, você revela. Não, eu não. Deus que está em mim me dá a interpretação. José deixa claro para o faraó. Ele nunca chamou a glória para si.
E aqui a mesma coisa, Deus me enviou na frente. Olha o verso 8. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Mais uma vez ele fala. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Quanta gente no dia de hoje bate no peito dizendo que é ele que faz, que é ele que é o tal, que é ele que prega pra caramba, que é ele que tem sabedoria para fazer uma igreja crescer na mão dele como pastor, ele que é o cara que arrebenta no trabalho, ele que é o cara que arrebenta na vida profissional. Gente, tudo é dele, Deus, tudo é para ele, Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A gente não canta isso na igreja direto. E é um texto bíblico. A ele a glória. Aqui, José está mais uma vez reiterando. Não foram vocês, foi Deus que me fez senhor aqui no Egito, Deus que me fez governador, foi Deus que me fez tudo aqui. Olha o 9. Agora não percam tempo, voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim manda dizer o seu filho José. Deus, olha de novo aqui, Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. De novo ele dando a glória para Deus. Olha o verso 10, ele mandando dizer para o pai. O Senhor habitará na terra de Gósen. Assim o Senhor estará sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas também seus filhos, seus netos, seus rebanhos, seu gado, enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que estou dizendo, para que não caia a pobreza sobre o Senhor, a sua família e tudo que é seu. E aí do verso 12 em diante ele vai dando as providências, né, que o povo teria que os irmãos teriam que tomar para trazer o pai, para trazer a família, coisa e tal. Aí para fechar no verso 15, e aí eu vou entrar em algo que Deus está mandando eu entregar para vocês aqui, sobre esse tema do perdão. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. Vocês viram que primeiro José desabafou, contou tudo o que aconteceu, explicou, deu toda a honra e toda a glória para o Senhor, para Deus, e aí ele deixou os irmãos falarem. José procurou tratar da dor dos irmãos, do sentimento de culpa dos irmãos. José procurou mostrar para os irmãos, gente, não se culpa, não se recrimina, não foram vocês que me venderam, foi Deus que permitiu. Então isso é coisa de alguém que é curado interiormente, isso é coisa de alguém que alcançou paz no meio da tribulação, alguém que alcançou paz no meio do grande tumulto na vida, alguém que alcançou paz no meio de grande tribulação, alguém que alcançou paz no meio de grande sofrimento. E essa é uma lição que José traz para cada um de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos um testemunho. Um amigo meu de muito tempo, ele era casado, ele tinha um ministério, era um diácono, um camarada que tinha um talento para pregar a palavra, tinha um talento para administrar coisas e departamentos de igreja, coisa e tal. Ele atravessou uma crise no casamento dele. Um casamento de 10, 15 anos, sei lá, não lembro quanto tempo exatamente. E ele tinha um amigo na igreja que veio se tornar o pastor dele, inclusive. O cara que é um pastor casado, coisa e tal. Ele, esse meu amigo com a esposa, o pastor com a esposa, vieram juntos desde mocidade, desde jovenzinhos, papo de 18, 17 anos, todos juntos ali congregando para a mocidade, vivenciaram assim muitos anos naquela mesma igreja, situações boas e ruins, enfim. Então havia um elo de amizade, sendo que esse pastor, que esse meu amigo acreditava que era amigo dele, ao invés de ajudar o casal em oração, começou a dar em cima da mulher desse meu amigo.
aproveitando-se da fragilidade, da vulnerabilidade dela, no meio da crise do casamento. E ele com o casamento dele com problemas. O que aconteceu? O escândalo, o adultério. Então isso quase que fez a cabeça do meu amigo entrar em parafuso. Só que ele era um homem de Deus, ele sempre foi um homem de Deus, sempre foi um homem de oração, sempre foi um homem de buscar, sempre foi um homem que nunca se descuidou da vida espiritual. Ele nunca se descuidou na questão da oração. Então, ele sofreu. O baque foi grande, ele teve que se mudar da igreja para uma outra igreja e tal, depois que o escândalo estourou. Não foi por ele que o escândalo estourou. Quieto ele estava, quieto ele ficou. O escândalo estourou, porque infelizmente o que acontece é que quando o diabo ele dá corda, na verdade o diabo não faz. O diabo ele se aproveita das brechas que eu e você damos. Vamos deixar isso bem claro aqui, que muita gente também se esconde atrás disso aí. Tudo é o diabo. É o diabo que faz adulterar. Não, ele aproveita a estratégia. Se eu não vigio, ele aproveita. Pô, esse cara não está vigiando, eu vou aproveitar. Se eu não tomo conta das minhas finanças, dou mole com as minhas finanças, ele se aproveita e faz arruaça. Ele é um aproveitador, ele é um usurpador. Ele encontra brechas que nós deixamos. Quando nós não damos o material de trabalho para ele, ele não tem como fazer. Se nós não dermos o material de trabalho para ele fazer, ele não vai fazer. É isso que precisa ficar claro. Então, meu amigo preferiu sair fora da igreja para outra igreja, para permanecer na presença do Senhor. Depois ele mudou até de cidade. E aí Deus permitiu que ele refizesse a vida dele. Casou e tocou a vida. Ele perdoou a ex-mulher, é porque tiveram filhos. Perdoou esse amigo. Aí você vai me dizer, convivem juntos? Não. Perdoar é uma coisa. É você ter paz para poder lembrar daquilo sem que aquilo cause dor. Porque tem gente que acha que tem que esquecer. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que Deus vai fazer a gente ter amnésia. Pode até acontecer da gente esquecer determinadas situações. Pode até acontecer. E comigo mesmo aconteceu uma vez. Há muitos anos eu fui afrontado por um diácono. Eu sou diácono, eu era presidente do departamento diaconal da igreja e um diácono veio me afrontar, botando dentro da minha cara e tudo, porque ele não concordou com a situação. Eu cruzei o braço, fiquei quieto, ele falou, grunhiu, agrediu verbalmente, fiquei quieto. Passei por otário, vamos dizer assim. Mas, beleza. Toquei minha vida, pois Deus me levou para uma outra igreja, uma outra situação, coisa e tal. Muitos anos se passaram desse período, desse acontecimento, para esse camarada vir me procurar. Se passaram mais de 10 anos. Esse camarada desviou da igreja, coisa e tal. Aí ele estava se reconciliando com a igreja. Eu estava visitando aquela igreja, já não era mais membro de lá, membro de outra. Eu estou saindo para ir para minha casa, escuto um camarada gritando, me gritando, vindo na minha direção. Eu olhei para trás, era ele. Vindo me pedir perdão e relembrou essa afronta. Assim, veio me pedir perdão. Eu perguntei, pelo quê? Aí ele contou, puxou toda essa afronta. Eu já tinha até esquecido disso. E realmente eu já tinha esquecido daquilo. Então, mas isso não quer dizer que isso seja uma regra. O perdão não necessariamente vai fazer com que você tenha amnésia e esqueça, mas ele vai fazer com que você não tenha dor na hora que você lembre de uma afronta ou de uma situação ruim que aconteceu. Então esse meu amigo, ele tem uma relação cordial com a ex-mulher. Quando raramente se encontram, bom dia, boa tarde, boa noite, tranquilo. E esse suposto amigo dele, ele nunca mais viu, aconteceu, nunca mais se encontraram. Ele fala bem claro, não tenho nada contra ele, só desejo que Deus abençoe e que ele tenha uma fartura na mesa dele. Mas eu não quero que ele esteja na mesma mesa que eu. Perdoar é uma coisa, querer andar junto novamente é outra. Ninguém pode ser condenado por não querer andar junto novamente com aquela pessoa que afrontou. Ficou claro?
É isso. Então, esse é o testemunho que eu quero entregar para você. Dentro desse texto, escolha perdoar, porque é uma escolha. Assim como amar é uma escolha. Jesus manda a gente amar os inimigos, inclusive. Isso é uma escolha. Alguém vai dizer, é um sentimento. Pode até começar por um sentimento. Mas se eu sou um homem casado e de repente eu começo a nutrir um sentimento por outra mulher, eu tenho que saber, opa, não posso nutrir esse sentimento que é errado. Já aconteceu comigo. Eu adolescente, eu tinha uma namorada que eu encontrava final de semana, eu morava num bairro, ela em outro bairro, eu era longe. Durante a semana eu poderia ter uma outra namorada. Eu nem era crente, eu era garoto, 17 anos. A garota da escola me dando mole. Poderia ter aquela namoradinha ali de segunda a sexta. Já estava nutrindo um sentimento por ela, mas eu parei para pensar, isso é errado, não posso fazer isso. E não tem nada a ver com o papo de ser crente. Eu não era crente, eu não era cristão. Eu olhei, não, isso é errado. Eu não posso alimentar esse sentimento. Isso é errado, isso é leviano. Então, do mesmo jeito que amar pode até começar por um sentimento, mas é uma escolha. Perdoar também é uma escolha. É uma escolha. Sim. Porque tem gente que nutre o sentimento do ódio, o sentimento do ressentimento. A gente está vendo aí no Brasil. Esse ódio por causa de política, esse ressentimento por causa de política, isso já trouxe confusão dentro de família, o caramba. Agora eu escolho se eu quero alimentar isso ou não. Eu escolho. Eu escolho se eu quero perdoar quem me ofendeu ou não. Eu escolho. Você também escolhe. Traição também é uma escolha. Ai, mas é um sentimento. Pode até começar por um sentimento, mas é uma escolha. Eu escolho se eu quero me manter fiel no meu casamento ou se eu quero pular cerca. Eu escolho, você também escolhe. É escolha. Aí você vai dizer, mas isso é uma responsabilidade, porque a gente é servo de Deus. É uma responsabilidade que a gente tem. Pode até ser uma responsabilidade, sim. Eu estou botando minha cara aqui para pregar como um diácono, para pregar a palavra de Deus. É uma responsabilidade cuidar da minha vida espiritual. Essa responsabilidade é minha. Manter minha vida espiritual em ordem. Uma responsabilidade que eu tenho. Agora, é uma escolha minha se eu quero manter ou não. E te provo na Bíblia. Sansão sabia desde o começo que ele tinha a responsabilidade que Deus havia dado a ele de ser o juiz que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele sabia que ele tinha aquele cabelo grande, que não se tocaria navalha, porque ele era o nazireu de Deus. Ele sabia. Mas desde sempre ele escolheu fazer o errado. Ao invés de casar com uma mulher do povo dele, foi caçar uma filisteia, foi se envolver com a prostituta, se envolveu com a Dalila, que era uma cortesã. E o resto da história vocês conhecem. Tem mensagem no canal falando sobre isso, inclusive. E tem um livro que eu estou preparando e em breve vai sair aí, sobre Sansão. Enfim, escolha perdoar. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou no meu coração e que Ele continue nos abençoando e continue falando aos nossos corações. Bom, vamos relembrar aqui, mais uma vez. Combata as fake news. Elas são instrumento do diabo. O marco regulatório em breve está chegando aí, o governo está preparando e eu vou ficar muito feliz de ver isso aí, que eu vou ver essa galera que posta fake news aí sendo responsabilizada criminalmente. Ah, como eu vou ficar feliz. Isso é bom para você que está vendo aí, ó, fica compartilhando porcaria, começa a vigiar. Eu desde sempre estou colocando aí na descrição dos vídeos link de sites para você consultar se essa notícia que você vê aí na internet é verdadeira ou se é fake news. Então, se você compartilha, você é cúmplice. Sinto muito dizer isso para você. Se você compartilha fake news, você é cúmplice. Você é cúmplice de crime, tá? E outra, fake news são do diabo, toda hora eu boto os textos aí. Só você pegar sua Bíblia e ver. Se você não segue a Bíblia, é problema seu. Mas a palavra de Deus está aí para você seguir, tá? A escolha é sua, se você vai seguir ou não. Acabei de falar de escolha aqui em várias outras coisas. A escolha é sua, se você vai seguir o que a Bíblia diz ou não. A escolha é sua, o problema é seu. É isso. Agradeço a cada um de vocês que já está inscrito no canal. Peço a inscrição de cada um de vocês que ainda não está inscrito. Deus abençoe a todos vocês, sem distinção. Muito obrigado pela paciência de vocês, por terem ficado até aqui.
E repito aí, meu livro já está lá, O Dinheiro Nosso de Cada Dia, site da Amazon, formatos digital impresso, tudo lá. Em breve, novo livro, Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Também vai estar lá no site da Amazon, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. E que o Senhor abençoe cada um de vocês, guarde cada um de vocês e faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. E que tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor levante sobre cada um de vocês o rosto dele e dê a vocês a paz.